de volta para mais um bate-papo, para mais uma história emocionante. E eu tô recebendo ela aqui, que é, além de ser uma jornalista incrível, uma amiga muito querida. Nathalie Valério, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, amiga. Que honra estar ao seu lado, viu? E agora eu quero saber de tudo. Eu sei que você tem várias histórias aí de superação, né? Na verdade, eu acho que a gente vive uma superação todo dia, né? Exatamente. Mas eu sei que no Covid você viveu, assim, um tempo muito especial pra tua vida, que te traz hoje aqui pra sentar e contar essa história pra mim. Então eu quero que você, por favor, conte um pouquinho dessa tua história de superação. Realmente, Bárbara, isso é tudo que você falou, superação. E foi um despertar, assim, pra minha vida, porque eu vivia uma fase onde tudo estava muito tranquilo na minha vida. E precisava realmente acontecer algo muito sobrenatural para eu despertar. Despertar para a vida, despertar para a fé, despertar para a oração, né, que era algo que estava muito rotineiro. Então, meu esposo e eu e minha cunhada fomos infectados pela Covid-19 no início da pandemia. Então, assim, todo mundo falava da Covid-19 lá na China e outros países, e aqui todo mundo tinha aquela sensação de que estava longe daquele caos, né? Que não ia chegar. E, infelizmente, dia 7 de março, o meu marido começou com um acesso de tosse muito constante e nós tínhamos viagem marcada para Goiás de férias. E ele foi tossindo o caminho inteiro, a viagem inteira, e foram umas férias estranhas, sabe? O meu filho doente, eu já estava me sentindo estranha. E quando nós voltamos, já haviam instaurado o lockdown. Tá. Então nós tivemos que voltar no voo, todo mundo de máscara, aquele distanciamento, aquele clima estranho, né? E por poucos dias, assim, nós vimos a piora muito rápida do Ricardo. E aí nós falamos, Ricardo, você tem que ir procurar ajuda. Ele foi pro hospital quando? Você lembra? Ele foi em 27 de março. Nossa, ele ainda demorou muitos dias para ir. Do dia 7 de março até o dia 27. Então aí ele foi quando não tinha mais jeito, ele já não respirava direito, né? Era um cansaço absurdo. E ele foi pro hospital, eu lembro que a minha cunhada levou, e eu fiquei com o meu bebê, que na época o Brian tinha 1 ano e meio. E quando 2 dias depois, eu fui fazer uma visita para levar roupas para ele, porque eles já seguraram o Ricardo lá. Ele já ficou no oxigênio, ele estava em estado grave. E quando eu voltei para levar roupas pro meu marido, falaram assim, você não pode nem chegar perto. Nossa. Porque tudo está infeccionado, né? Então você corre muito risco, você tem uma criança. Então eu estava num estado de negação, Bárbara, que eu achava assim, não, gente, não é possível, Covid, não. E era Covid. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a sentir os primeiros sintomas da Covid. As minhas pernas doíam muito. E eu falei, peraí, eu estava bem há 1 hora atrás. E como que eu estou sentindo isso tudo? E eu comecei a piorar também. E eu tive 11 sintomas graves e eu estava desestabilizada emocionalmente. Porque eu estava com o marido internado, a cunhada já estava internada, eu sozinha. Eu não podia visitar minha sogra, porque... Com o Brian pequenininho. Com o Brian pequenininho. E eu fiquei lutando em casa sozinha para tentar ficar bem, para meu filho não ficar desamparado. Até chegar ao ponto de eu não respirar mais. E o meu fôlego era assim, ó. E eu não tinha mais como respirar. O meu pulmão não tinha espaço. E aí foi quando eu pedi ajuda para minha irmã. Falei, olha, você precisa vir aqui em casa, fica com o Brian, porque eu preciso de ajuda. Eu não estou mais conseguindo ficar em pé. E o emocional da gente fica tão fragilizado, né, Bárbara? Passando por tudo isso. Porque eu vi minha família se fragmentando, né? E aí eu peguei o carro, fui dirigindo até o hospital. Eu moro em Pirituba, fui dirigindo até a Zona Sul, lá no Hospital Moriá. Eu tremia, não tinha forças. Larguei o carro na rua. E quando eu fiz a tomografia, uma série de exames, eu ainda acreditava que voltaria para casa aquele dia. Mas o médico falou, você não tem a menor condição de voltar para casa. Teu marido ainda estava internado? Estava internado já há alguns dias. Nossa, meu Deus, tá. Aí como mãe, né, eu falei pro médico, não, doutor, eu não posso ficar internada. Eu tenho um bebê de 1 ano e meio, eu não tenho ninguém para ficar com ele. Minha irmã nem sabia trocar fralda. Meu Deus. Então foi desesperador. Aí o médico falou, a senhora não está entendendo. O seu pulmão está totalmente comprometido. E a senhora vai para UTI porque o seu coração está, assim, fora de controle. Ele estava com uma arritmia. Exatamente. E aí era 1º de abril. Eu falei, nossa, que 1º de abril foi esse? Parece uma mentira. Mas eu estava vivendo algo que eu não estava acreditando que eu estava passando. E aí eu lembro que na UTI eu mandei mensagem para umas amigas e eu falei, gente, orem por mim. Eu estou na UTI com Covid. E como era tudo recente, as meninas falaram assim, ai, que piada sem graça, 1º de abril.
Aí eu comecei a chorar, eu estava fragilizada. Aí falaram, nossa, a Nath tá chorando. É de verdade, né? E aí eu recebi alta da UTI, fui pro quarto, mas foram assim longos 10 dias de sofrimento e muitos exames doloridos. O marido num quarto isolado, eu em outro. A minha sogra que ficou sozinha, porque nessa minha cunhada também já estava entubada. Meu Deus do céu. A minha sogra tinha mais de 74 anos e ela tomava mais de 10 remédios diferentes. E eu lembro que meu último contato com a minha cunhada foi pedindo os nomes desses medicamentos. Eu falei, Fernanda, me passa os nomes, porque eu não sei quando eu vou conseguir falar com você e a dona Alzira não pode ficar sem remédio. E a Fernanda falou assim, Nathalie, os remédios são esses, esses e esses, cuida da minha mãe, porque eu não sei se eu volto. Meu Deus. Então foi assim um verdadeiro filme de terror na nossa família. Tô arrepiada. E a Fernanda não voltou. A Fernanda, por infelizmente... 53 dias. Ela faleceu, a Fernanda? Não, mas quase. Nossa, então tem mais milagre aí. Ai, meu Deus. Tem então mais tá. milagre. No quarto que eu estava, acho tão especial isso, Bárbara, porque no quarto onde eu estava, a janela era muito alta. Então eu não tinha como ver a rua. Eu só tinha como olhar para o alto. Eu via que o céu estava tão bonito, azul, aquele dia quente lá fora, mas as ruas sem vida, porque ninguém saía de casa. Né? Aí eu avistei 10 folhinhas de um bloquinho de anotações. E naquele meu desespero, eu falei, eu vou escrever cartas para Deus. Jornalista, já florou ali, né? Falei, vou escrever. E assim, eu não tinha motivação para assistir televisão, streaming, nada, porque a cabeça da gente fica atordoada. Né? E eu comecei a desabafar com Deus. Um dia escrevi uma folhinha, no outro dia escrevi outra. Aí, na penúltima folha, eu falei assim, Deus, eu gostaria de passar o domingo de Páscoa curada em casa com meu esposo. Se for da sua vontade, realiza Ele esse já tinha milagre. saído da Não, da ele UTI? continuava... Não, ele ainda continuava também. Tá. E eles levaram o Ricardo para a UTI porque eles falaram, olha, você não pode ficar no quarto porque o seu quadro ele se agrava e a gente vai acabar te perdendo. Tá. Né? Então o Ricardo ficou na UTI e nesse período da UTI, os médicos da Fernanda ligavam para o Ricardo para contar o boletim médico. Nossa, meu Deus. Em um desses episódios, o médico ligou para o Ricardo, que estava cheio de aparelhos, e falou, senhor Ricardo, é sobre a dona Paula. A notícia não é muito boa, né, porque o coração dela está cada vez mais fraco e pode ser que amanhã nós possamos anunciar o óbito. Ai, não, ela já estava tão entubada. Estava entubada. Há 24 dias ela foi entubada. Meu Deus do céu. E eles não conseguiam estubar porque ela não respirava. Quando eles tentavam estubar, ela não conseguia respirar sozinha. Né? Então foi uma luta muito grande, Bárbara. Eu sei que quando o médico contou aquilo para o Ricardo, o estado de saúde dele piorou. Piorou. E aí ele me ligava pelo WhatsApp, que era o único meio de comunicação que nós tínhamos, né? E aí eu caí naquele quarto em desespero. Ainda que naquela época eles deixavam ficar com o celular, né? E exatamente, Dentro, só os porque particulares, eu também fiquei, né? os particulares também, quando eu fiquei na UTI, que eu fiquei 6 dias, eles deixaram ficar com os telefones. Exatamente, mas no público não. Não. Ela foi para o público na época, ela não tinha convênio. Né? Mas foi para um hospital de referência, de Parelheiros, que realmente, graças a Deus, ela foi muito bem atendida e somos muito gratos, né, a toda a equipe médica e de enfermagem. E aí nós nos preocupamos muito com a Fernanda mesmo, porque o médico disse que ela poderia não resistir. Nossa. E ela teve uma série de complicações. Ela teve parada renal, ela teve trombose, ela teve fibrose nos pulmões, ela teve muita sequela. E ela não andava mais. Quando conseguiram estubar, a Fernanda estava irreconhecível. Nossa, e assim, com confusão mental, ela não sabia o que estava acontecendo. E quando ela acordou, o médico falou assim, dona Paula, a senhora sabe que dia é hoje? Que ela entubou dia 1º de abril. Ela falou assim, hoje é dia 2. Aí ele, não, hoje é dia 25 de abril, a senhora dormiu por 25 dias. Meu Deus do céu. E todos os dias era uma luta, porque a gente não sabia se ia dar certo esse procedimento de estubar, né, que ela poderia não resistir. Mas o que nós aprendemos nesse caminho, Bárbara, a força da oração. Porque eu comecei a pedir socorro. Eu ligava para minha mãe, mãe, liga para as irmãs, pede ajuda, espalha a notícia, conta para as pessoas se cuidarem, porque o vírus é real e muita gente não acreditava. Né? Então formou-se uma corrente de oração muito forte. Tinha gente até dos Estados Unidos orando por nós, pessoas no Nordeste, em todos os lugares. E essa corrente de fé foi que salvou minha família. Uau. Hoje eu tenho certeza disso. E aí nós tivemos também o acompanhamento de uma missionária muito especial, que infelizmente Deus já levou, né? E eu sou muito grata a ela. E ela orava comigo por telefone todos os dias. E eu lembro de uma noite que eu vivia tomando remédio para dormir, porque eu precisava me acalmar. E teve uma noite que ela me ligou e falou assim,
Deus está mandando te dizer que pode dormir tranquila essa noite, porque eu estou assinando a sua alta. Durma tranquila e amanhã você vai receber a sua alta. Meu Deus. E eu Olha, tive já uma tô paz. toda arrepiada. Foi uma paz que tomou conta de mim, Bárbara, porque eu senti que Deus se importava com a minha luta. Né? Então eu liguei na enfermaria, falei, olha, por favor, não abram mais nenhum remédio, nenhum calmante, né? Não gastem remédio porque eu estou bem, hoje eu vou dormir tranquila. E eu dormi como uma criança. Nossa. E quando eu acordei, uma enfermeira entrou sorrindo no meu quarto, falou assim, Dona Nathalie tem uma ótima notícia. Eu falei, ai, o que foi? Eu estava assim com aquele... Sabe? Isso era no sábado? Era numa sexta-feira. Na sexta. Ela, a senhora está de alta. Aí sabe quando você fala assim, sério? Eu mesmo? Mas e o meu marido? Seu marido está curado. E a minha última folhinha, a penúltima, né? Era pedindo para Deus para passar o dia de Páscoa em casa. E aquilo se concretizou. E aí na minha última cartinha eu fiz um agradecimento para Deus. Né? Porque foi muito especial. E eu sou grata também, Bárbara, a todos os pastores, missionários que estão na televisão. Porque ali eu tive força também para aguentar essa pressão, né? Eu lembro que os médicos falavam assim, não assista a televisão, porque o que a gente via era só morte. Destruição, morte, tristeza, aquilo agravava o nosso psicológico, né? E depois da nossa alta, quando eu saí do hospital, eu senti o sol na minha pele, eu vi pássaros, é como se eu saísse de uma caverna, né? E aí eu comecei a dar valor para coisas que a gente não observa no dia a dia, né? Eu senti a vida de volta em mim. E aí nós partimos para o segundo processo, que era a cura da Fernanda. Tá. Essa foi muito dolorosa. Mas, assim, Deus trabalhou de uma forma tão especial que isso motivou até o meu marido a buscar mais a Deus. Olha que bacana. Eu lembro do meu esposo orando de madrugada a cada 1 hora, ele nem dormia. Eu falei, olha só, né? Às vezes o sofrimento é que aproxima a gente, né, de Deus, né? Exatamente. E aí não podia falar com ela, não podia visitar. E ele ficava naquela angústia, estou há muito tempo sem ver minha irmã. E aí eu lembro que ele orou e falou assim, Deus, eu gostaria tanto que o Senhor mudasse o protocolo do hospital só para eu ouvir a minha irmã, ou só para filmarem a minha irmã. Quando ele terminou de falar, o meu telefone tocou. O hospital de Parelheiras falando assim, olha, o hospital acabou de mudar o protocolo, uma exceção. Vocês querem ver a dona Fernanda? Eu lembro. Aí foi aquela sensação assim... E a gente desesperado, querendo que ela falasse com a gente, mas ela não entendia muito bem, a voz dela não saía. É, porque fica, né, com muito aquela tempo, entubado, né? E perde a força muscular para falar. Exatamente. E aí ela foi transferida para o HC e ela teve um outro tratamento também. E os médicos falaram, olha, se ela passar dessa, ela não vai andar, ela vai ter muitas sequelas. Né? E eu lembro que a parte, assim, do ponto alto da história da Fernanda é que enquanto ela estava entubada, ela teve uma experiência de quase morte. Tá. Os médicos falaram assim que o coração estava parando, colocaram um desfibrilador do lado dela e ela fala que ela escutava os médicos. Meu Deus. Enquanto ela estava sedada, ela falou assim, eu conseguia ouvir. Então, existem alguns relatos realmente de pessoas que estão sedadas, né? Mas que elas têm uma noção. E a Fernanda, segundo ela tinha essa noção. Ela escutou o médico falando, eu vou lutar por essa moça até o fim, não vamos deixar ela aí, não vamos perder a Fernanda. E aí ela fala que ela vê o corpo dela, a alma dela saindo do corpo, indo para um lugar muito alto. E ela começava a ver a terra de cima. E ela via a gente orando, chorando, chorando muito. E uma voz acompanhava a Fernanda. Falava assim, é a sua família que está orando por você. E ela falava assim, nossa, mas então eu morri? Aí essa voz falava para ela, você não está mais lá. Aí ela via o trânsito, ela via sangue, ela via movimento da terra. E ela falava assim, olha, a vida continua lá embaixo, então. E eu conversei com a Fernanda depois disso. E eu perguntei assim, Fernanda, você sentiu medo? Ela falou, não, eu senti que saiu um peso das minhas costas, eu senti paz. E eu falei assim, tá, me conta, como era esse lugar? Ela falou que tinha uma mesa muito grande e as pessoas não paravam de chegar. Meu Deus. Era muita gente entrando naquele lugar. Aí ela falou, bom, já que eu morri, eu quero ver meu pai, que meu sogro é falecido há mais de 15 anos. E essa voz falava para ela assim, ele já entrou, mas você não tem acesso a ele. Aí, mas você vai voltar para cumprir sua missão. E aí ela volta e os médicos estão lá tentando ressuscitar a Gente, Fernanda. coisa de filme. De filme. Foi surpreendente.
E sabe quando você já tem a sensação de que ela estaria mesmo passando por isso? Eu lembro que, enquanto eu estava em casa, eu ficava orando, pensando, falando assim, meu Deus, a Fernanda deve estar passando por alguma experiência sobrenatural. Porque ela levou-se muito tempo nesse processo de cura, né? E aí, quando ela despertou, foi a primeira coisa que eu perguntei para ela. Falei assim, você teve uma experiência, não teve? Ela falou, tenho, mas eu tenho medo de contar. E ninguém acreditar. Falei, eu acredito. E ela começou a relatar isso. Né? Então, vale a pena orar, vale a pena insistir, acreditar, não importa o diagnóstico. Quem sabe alguém em casa hoje esteja com alguém internado, talvez desenganado. O médico disse para a Fernanda, você não vai andar, você vai ter sequelas. E a Fernanda saiu com o andador, mas o andador ficou no hospital. A Fernanda anda, trabalha, dirige, viaja, curada. Uau! Então, assim, esse é o nosso testemunho. Tem vídeo, acho, né? Acho da que tem. Fernanda contando esse testemunho. Vamos colocar aí pra gente assistir? Olá, meu nome é Paula Fernanda e eu vim aqui contar um pouquinho para vocês o que eu passei com o episódio do Covid. E eu fui para um hospital aqui em Pirituba, um hospital público, e eu fui agravando o meu estado. No dia 1º de abril, eu fui transferida para o Hospital de Parelheiros, numa UTI super nova, onde eu fui entubada. Na primeira noite, assim que eu cheguei, os médicos entraram no quarto e informaram que se eu não fosse entubada, a partir do dia seguinte eu não estaria viva. E uma das coisas que eu questionei no dia, né, foi que eu falei assim, mas se eu for entubada no dia seguinte eu não falo com a minha família. Mas eles falaram, se você não for entubada, você nem sobrevive. E depois eu passei 25 dias entubada, 30 dias na UTI, no total foram 52 dias de internação. Consequente ao Covid, eu tive vários problemas, como pulmonar, renal, trombose, problemas gástricos, parei de andar. E nesse dia, eu lembro que eu falei várias coisas que não tinham nada a ver por conta das minhas experiências que eu tive de confusão mental, de experiência de morte, experiências que às vezes a gente contando para as pessoas aqui fora, eles pensam, a pessoa ficou demente, tomou muita medicação, tá falando loucura. Mas eu que estava vivendo, eu sabia exatamente o que eu estava passando. Eu saí da internação em meados de maio. Foi um dia muito feliz para mim, foi um domingo. E saí de andador, fui recepcionada com bexigas, com flores e saí muito feliz. Feliz porque consegui passar por esse episódio, sobrevivi, tô aqui contando isso pra vocês. Foi Uau, demais. meu Deus do céu. E tem um outro vídeo mostrando aí como é que foi o reencontro de vocês. Foi, esse dia foi esse eu demais. quero ver, esse eu tô super aqui ansiosa. Roda aí. Bem-vinda de volta. Pra você. Você é um milagre. Não vou te abraçar agora, mas depois eu abraço. Oi, que lindo. Bem-vinda de volta. Deus abençoe. Já Não pode abraçar? Não. Ajuda aí. Tá andando. Que maravilha. Ai, Que bênção. Obrigada, Deus. obrigada, Jesus. Milagre não se explica, a gente Sim. apenas se vive, né? Apenas vive o milagre. E é assim, são marcas eternas, né? Na história da nossa vida, da família, são testemunhos que geram outras vidas, né? São Geram. testemunhos que a gente não entende na hora que está acontecendo, que a gente tem medo, que a gente acha que vai perder, mas é o que você falou, né? A oração, ela traz à existência o que a gente não consegue ver ali no momento, né? E às vezes a gente usa a oração como o nosso último recurso. Exatamente. Como deveria ser o nosso primeiro recurso. E a gente fala me incluindo também, né? Como humanos, a gente tem, infelizmente, essa tendência para o negativo, para errar, né? Mas a gente traz essas histórias aqui para você que está aí nos assistindo, ter essa consciência, né? De que a vida não acabou. Né, de que a vida tem muitos planos pra gente, que Deus tem muitos propósitos pra nós, né? E hoje, assim, ter a tua família junto, restaurada, Exatamente. vivendo uma Páscoa diferente. Exatamente. Né? Tornou, assim, um novo significado. Imagino, já tinha o significado maravilhoso, que é a ressurreição. E agora a Exatamente. ressurreição
vocês mesmo, Deus né? me fez renascer também. Que aí, a partir desse episódio, eu me tornei outra pessoa. Aí eu conheci Deus de verdade. Porque eu conhecia Deus do que as pessoas me contavam. Aí eu conheci Deus de perto. Aí eu acabo me emocionando muito. Porque eu vi que o amor de Deus, ele transcende tudo. Né? E quem era eu? Tanta gente sofrendo. Mas Deus teve misericórdia. Eu não sou melhor, não sou mais especial. Todos são filhos amados de Deus. Mas eu decidi acreditar até o fim. Todos os prognósticos eram péssimos. Tudo dizia que seria da pior maneira. Mas eu falei, não, eu decido acreditar. Minha fé vai até o fim. Eu falei para o meu marido, se ela morrer, Deus vai lá e ressuscita. E com esse acompanhamento também da missionária Maria do Carmo, quero muito citar o nome dela aqui, eu lembro que ela orava todos os dias. Ela gastou muito telefone com a gente, sabe? Que é uma pessoa missionária, né? Tem amor por vidas, né? E ela passou a orar pela Fernanda também por telefone. E enquanto a Fernanda fazia fisioterapia, porque ela não andava, em uma das orações ela falou assim, Fernanda, eu vejo Jesus marchando como um general e você vem atrás dele. E ele diz, imite os meus passos, porque você vai sair daí andando. Nossa. E a Fernanda saiu andando. Né? Então, assim, Deus restaurou a vida da Fernanda, ela ficou preocupada porque tinha perdido o emprego, ia ter que começar do zero, aquela incerteza, mas Deus preparou tudo. Ela se tornou até mesmo estudo do Hospital das Clínicas. Todo ano ela volta ao hospital porque eles continuam estudando o caso da Fernanda e eles dizem, a gente quer entender como que você conseguiu viver depois de tudo que você passou. Pessoas que não tiveram metade de problemas que ela teve, infelizmente não resistiram. É porque realmente foi a mão de Deus que entrou no cenário. Eu acho que eles não vão conseguir essa resposta não, mas tudo bem, deixa eu estudar. Exatamente. E o que é legal, esse sofrimento todo que amadureceu a gente, uniu a nossa família, ele transbordou na vida de outras pessoas. Né? Pessoas que leram o nosso testemunho e falaram, poxa, eu tive a minha fé reativada. Isso não tem preço. Você motivar alguém, você dar esperança para alguém. Então, eu acredito que o propósito de todo esse sofrimento era para realmente transbordar na vida de outras pessoas que estavam passando por algo parecido. Né? E é isso, sou grata a Deus e eu agradeço muito por poder contar. Que demais, essa benção. Olha, é isso, entendeu? Essa fé que pode mover o teu coração. A fé nos protege do impossível. A fé faz com que a gente possa olhar para o impossível e falar, você não é nada diante daquilo que Deus pode fazer. Nath, muito obrigada, que Deus abençoe você e sua família. Deixa os seus contatos para quem quiser conhecer um pouquinho mais do que você faz, dos seus trabalhos, enfim. Obrigada. Bom, quem quiser me acompanhar, eu estou no Instagram como @NathalieValeriaJornalista. Lá eu publico um pouquinho do meu dia a dia, do trabalho, né, sobre a família também. E eu também lancei o livro com testemunho, né, que é o Milagres na Quarentena. Quem quiser, eu mando o PDF na faixa. Eba! Então tá bom, já aproveita e lê esse livro que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. E agora, falando em edificar, a gente tem a nossa frase do dia. E hoje é dia especial, dia 21 de abril, dia de Tiradentes. E a nossa frase tem tudo a ver com isso, certo, Kelly? Com certeza, Babi. Um dia super importante aí para o nosso país, né, gente? E olha só, tem tudo a ver mesmo. Liberdade, ainda que tardia, né? Porque, olha, de todas as nossas histórias que nós tivemos aqui hoje no nosso programa, a gente percebeu que em cada uma delas, Deus estava muito presente com todas essas pessoas e tinha um propósito na vida de cada uma delas. Eu acho que, assim, o conhecimento da palavra, o conhecimento da sua vida com Deus, com certeza, ela vem de experiências. Você vai ter experiências, vai sentir no seu coração e daí em diante a sua vida vai ser com certeza muito melhor e muito mais liberta quando você realmente tem Jesus e Deus dentro do seu coração. Bom demais, né, gente? Olha, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco porque tem muito mais ainda no nosso programa.